Olá, amigos e amigas! Cá estamos para mais um Papo Cabeça sobre neurocirurgia. Eu digo mais um justamente porque abrimos essa temporada, uma edição especial. Aqui conosco o anfitrião e o especialista, Dr. Denildo Veríssimo, neurocirurgião. Doutor, alegria poder conversar contigo, tudo bem? Fala, João. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com você, conversando com o Léo, sobre um assunto que é uma paixão minha, que é o motivo principal da minha vida do ponto de vista laboral, que é falar sobre a neurocirurgia. Doutor Denildo Veríssimo e Léo Vieira. Estamos entre amigos, hein, Léo? Valeu o convite, obrigado. O cara é demais, né? Eu sou muito suspeito de falar dele, né? Que eu sou muito fã dele, né? Eu vou te dizer bem real, né? É de coração, sou fã do cara. Tá com ele, o podcast hoje é dele. Denildo, vamos lá. Começando aí a série de questionamentos e perguntas, né? Neurocirurgia, de onde veio essa especialidade, o porquê dessa vocação? Essa é uma pergunta excelente, João. Principalmente porque os estudantes de medicina precisam entender que o momento para você escolher a especialidade com a qual você vai trabalhar exige muita análise e autoconhecimento. Para você ter uma noção, como eu sempre gostei muito de criança, eu queria ser pediatra, cara. Participei de programa de auxílio ao paciente recém-nascido, de assistência à mãe, na amamentação e tudo mais. E depois a gente vai começando a conhecer um pouco mais as outras especialidades e existe uma grande dicotomia na área médica, que é a área clínica e a área cirúrgica. O que eu fui observando ao longo do tempo? Uma atração muito grande pela área cirúrgica, né? Cortar, costurar, ver exame de imagem, discutir posicionamento de pacientes, cicatrização de feridas e tudo mais. Só que a partir do momento em que eu também conheci a clínica, né, do ponto de vista de exame físico, neurológico, paciente neurológico, cara, é como se fosse uma máquina. Você conhece os sintomas que um carro traz, um barulho que um carro faz, ele não liga, o barulho que ele faz quando não liga, você já consegue mais ou menos identificar qual a peça que está com um defeito. E o sistema nervoso é mais ou menos isso, cara. Quando você entende a anatomia do sistema nervoso, você conversa com o paciente, você entende como o sintoma começou, você examina o paciente com cuidado e identifica sinais mais importantes, você consegue deduzir onde que a lesão do paciente está. Igual um mecânico. E isso me fascinou muito. Então, o que faz juntar a paixão pela cirurgia pela paixão pela clínica neurológica? É a neurocirurgia. E aí, quando eu comecei a me debruçar um pouquinho mais sobre a neurocirurgia, existe uma necessidade muito grande do neurocirurgião entender sobre a neuroanatomia e a neurofisiologia. E aí a gente se apaixona mais ainda, cara, porque a neuroanatomia ela tem uma riqueza de detalhes tão grande e uma inter-relação entre as estruturas, por exemplo, parte do nervo óptico com as artérias que alimentam o cérebro, com o tronco cerebral, que é onde estão os chips que comandam o nosso corpo, a parte endócrina. E aí quando você começa a entender um pouquinho mais isso, você se apaixona mais ainda, cara, aí já foi. Aí você passa a dedicar a sua vida àquilo. É tanto que isso se torna até uma forma de lazer, cara. Muitas vezes eu tô de boa e tal, tô respondendo pergunta de neuroanatomia no celular. E quando a sua paixão se torna o seu trabalho, aí deixa de ser uma escravidão, né? Você passa a trabalhar com prazer, você passa a trabalhar com amor e os pacientes sentem isso.
Isso é que é o mais importante na atuação na área médica, quando o paciente sente que você está fazendo aquilo por amor. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Eu, por exemplo, fico muitas vezes me perguntando por que que uma cirurgia demora 10 horas, 12 horas? Existe uma preparação do ponto de vista técnico no centro cirúrgico, ou seja, o paciente chega na sala de cirurgia, ele tem que se ambientar primeiro. Existe os acessos venosos que o anestesista normalmente pega. Existe os preparos de sedação do paciente, o posicionamento do paciente. Você sabe que o posicionamento do paciente, no meu ponto de vista, corresponde a 50% da cirurgia. Porque se você posiciona o paciente de forma errada, você vai sofrer durante toda a cirurgia e algumas coisas podem te atrapalhar, muitas vezes fluido caindo em cima da cirurgia, você tem que aspirar mais, isso demora mais tempo. O posicionamento pode te ajudar muito, tá? E aí você vai tirar a parte do cabelo que você precisa, você vai planejar a incisão cirúrgica, e aí que você vai começar o ato da lesão planejada ao paciente, que é a incisão. E aí, a partir disso, é que o ato de você cortar a pele, de você abrir o osso da melhor forma possível, gerando a menor lesão vascular possível, para trazer uma melhor cicatrização do paciente. E ao chegar na lesão, que muitas vezes a aproximação até chegar à lesão já é uma grande cirurgia, muitos acessos, às vezes, demoram horas, cara, para serem feitos. Então, às vezes, por exemplo, você precisa tirar parte do osso do ouvido, você precisa fechar alguns vasos, você precisa abrir algumas membranas importantes, você precisa separar estruturas do sistema nervoso que são importantes até chegar no nervo, por exemplo. Você precisa separar alguns nervos de algumas estruturas vasculares, algumas veias ali presentes. Muitas vezes isso com técnica microcirúrgica, tá? Ou seja, que você consegue até uma ampliação de até 40 vezes ali. Você consegue identificar com muito detalhe cada estrutura dessa, separar, porque uma lesão de uma veia dessa pode estragar de vez a vida de um paciente. Então ele pode sair sem falar, ele pode sair sem mexer uma parte do corpo, ele pode sair sem ver, né? Ele pode perder memória, ele pode não conhecer mais os familiares, os filhos. O tempo que você investe separando estruturas com cuidado para não haver lesões, isso pode tomar um tempo enorme. Só que para o cirurgião que está ali, cara, a adrenalina que você tem, tanto pela paixão da neuroanatomia que você tem, de você estar conseguindo ver aquelas estruturas que você passou dias, meses, anos estudando, né? Como no meu caso, por exemplo, passei meses, até mais de ano, dissecando cadáver para descobrir o posicionamento de cada estrutura. Então, a paixão que você tem de estar vendo essas estruturas lá e a adrenalina de a todo momento você precisar resolver algum problema ou caso você se desconcentre, gerar algum dano no paciente, isso faz o tempo passar, cara, de uma forma que você não imagina. Muitas vezes, quando você menos espera, já se passou 1 hora, já se passaram 2 horas. E quando você vê, cara, já se passaram 8 horas facilmente. O importante é que o paciente tenha segurança, que o médico tome o tempo que for necessário para que o procedimento traga o máximo de segurança possível ao paciente, para que ele acorde bem e volte para a sua família com o mínimo de lesão possível, com o máximo de eficácia do tratamento da patologia dele possível. O teu paciente criança, tu chega a trabalhar com criança? Para todas as patologias cirúrgicas, o cirurgião está preparado. E você me perguntou sobre pacientes crianças. Isso. Eu sou pai de 2 crianças. Aí é que você é pai de uma criança. É isso aí. O João também. Uhum. Tem uma fase em que você tem um olhar muito técnico da doença. Você olha o tumor, você olha o acúmulo de água na cabeça que o paciente tem, você olha o coágulo que o paciente tem. E você planeja a cirurgia a um ponto em que
Você observa aquele posicionamento, por exemplo, e você enxerga numa visão de raio-x aquela lesão dentro da cabeça do paciente. Só que também tem uma hora, meu amigo, que você se afasta e enxerga todo o campo. E aí eu até me emociono em falar isso. Você não enxerga só uma doença. Você enxerga um filho ou uma filha de uma outra pessoa, que também poderia ser um filho ou uma filha seu ali. Principalmente quando tem uma idade próxima dos seus filhos. Aí chega a hora de fazer a oração, chega a hora de pedir a Deus as bênçãos e as proteções. E nesse momento a gente tem que respirar fundo, voltar para o olhar técnico, porque a emoção ela tem que estar presente, mas ela não pode dominar. E aí você tem que entrar como um técnico, com a esperança que aquele paciente ou aquela família daquele paciente tem e fazer o melhor. Você está ali para fazer o melhor, porque as pessoas estão entregando o máximo de esperança que elas têm nas suas mãos. Tem muita gente que é cética, né? A ponto de falar ciência. E eu vou até além. Eu acho que não é só a ciência, fé. Muita coisa acontece e às vezes você vai tentar buscar explicação para tudo e é difícil encontrar. Eu não tenho dúvida que existe uma influência espiritual. Não só nos atos cirúrgicos, mas em todos os atos da nossa vida. Eu não tenho dúvida, porque eu já tive muitas comprovações disso. Já teve muitos casos em que eu estava na cirurgia, não via como progredia o ato cirúrgico, o tumor sangrava muito, ou o aneurisma, né? O aneurisma que o paciente tinha não parava de sangrar, por mais que a gente clipasse, fizesse clipagem temporária e tudo mais, era uma cirurgia difícil. Fiz a oração e as coisas mudaram. Cientificamente é comprovado que a fé do paciente atua no sistema imunológico do paciente. É cientificamente comprovado que a fé do paciente melhora a cicatrização, diminui o risco de complicações, aumenta a sobrevida do paciente. Eu não tenho dúvida de que essa influência existe e ela é extremamente importante. Eu sempre converso com os pacientes sobre isso. Fala, Léo. Eu tenho uma dúvida aqui. Vamos ver se o Denildo quer entrar nessa esfera. Vamos ver, porque as perguntas que o Léo faz geralmente são muito difíceis, cara. Mas assim, tu vai conseguir responder. Células-tronco. A atleta brasileira que teve um problema em 2014, Laís Souza, dizem que vai voltar a andar. Tu tens uma opinião sobre isso? As esperanças que nós temos para um resultado de uma regeneração medular ou de uma regeneração cerebral, por exemplo, são muito grandes. Nós temos essa expectativa porque, infelizmente, é muito frustrante a gente vê um paciente com um dano neurológico sério. Muitas vezes são pacientes jovens que têm danos sérios, sequelas graves e que comprometem a vida inteira do paciente. Todos nós torcemos para que essa tecnologia chegue. Existe uma pesquisa que todo mundo já ouviu falar de uma proteína chamada polilaminina, que é uma proteína que está em pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trouxe muita esperança a muitas pessoas. Isso é muito bom, só que nós temos que ter muito cuidado, porque os estudos preliminares não significam que no futuro se tornarão resultados reais. Existem alguns vieses em estudos preliminares que têm que ser descartados até que a gente chegue a uma resposta concreta. Funciona ou não funciona? O que eu observo é que na fase em que nós estamos, que é de alguns resultados preliminares com vieses, se colocou na mídia uma esperança muito grande, como se aquilo realmente já tivesse uma efetividade comprovada, tá? No meu ponto de vista, isso foi muito precoce.
Cara, se coloque no lugar de uma pessoa que não vê chance de voltar a andar e vê uma notícia dessa. Ela vai fazer de tudo. Sim. Então, nós agora estamos numa fase de avaliação de segurança dessa proteína, ou seja, para daí começarem a serem feitos os testes prospectivos do uso dessa proteína. A torcida é que funcione, cara. Imagine um negócio que foi descoberto no Brasil, entendeu? Que pode mudar a vida de muitas pessoas no mundo inteiro, cara. Nós estamos torcendo para isso, mas vamos com cuidado, entendeu? Não é correto brincarmos com a emoção das pessoas. Doutor, já teve caso em que paciente chegou lá no consultório para falar, eu vi essa notícia, assim, assado? Pra você ter noção, quando a gente vai defender um mestrado, um doutorado, por exemplo, a gente passa por um crivo enorme de especialistas em várias áreas daquele assunto que a gente está defendendo. Tá? Normalmente um assunto que a gente defende, ele engloba vários outros assuntos e especialistas renomados em cada área vão colocar a tua pesquisa à prova. Eles vão te questionar, vão te colocar contra a parede e você tem que provar que aquilo que você está falando é verdade até que você ganhe o seu título. Tá? Pacientes que chegam a uma situação dessa de pedir o tratamento, nem que seja do ponto de vista judicial, estão judicializando para se expor a uma proteína que não sabe se funciona, nem que faz mal, a gente não sabe ainda, entende? Nós temos que explicar com muita cautela, e aí entra o trabalho do médico, do técnico responsável, cara. Entendeu? Você não pode expor o paciente a uma coisa que você nem sabe que funciona e muito menos que saiba ou não que faz mal. Entende? Então, a responsabilidade é o primeiro ponto que tem que ser cumprido. Tá? O paciente em primeiro lugar sempre. Com certeza. Bom, você que está aqui com a gente, claro, a gente segue nesse papo cabeça sobre neurocirurgia. São vários episódios, a gente chega agora ao final dessa nossa primeira conversa, mas justamente agradecendo a você que nos seguiu até aqui e durante boas conversas, né? Durante esse papo, pôde matar a curiosidade sobre muita coisa. E tem muito mais. Eu quero aqui agradecer, portanto, ao Dr. Denildo Veríssimo, neurocirurgião, conversando com a gente. Doutor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e atenção conosco. Eu que agradeço, meu amigo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, entre amigos. É isso aí. É o nosso Papo Cabeça entre amigos. Léo Vieira também, com a gente na área. Valeu, Léo. Um abraço. Forte abraço a todos aí. Prazer. Quase que hemorrágico. E você, claro, que segue com a gente. Aproveita qualquer dúvida. Neurocirurgia no Instagram e denildoveríssimo.com. É isso, doutor? Isso mesmo. Valeu, pessoal. Até a próxima.